sentidos. Está tudo marcado, não há nada neste mundo que não seja sinalizado, codificado, marcado, tracejado. Não há nada. Não há nada que se faça já impunemente ou inocentemente. Não há nada neste mundo que não se faça, que não esteja interpretado, que não seja codificado. Não há nada. Podem dar as voltas, se quiserem, à cabeça, mas não há nada. É disso que sou eu posso melhor. Semelhante que é disso que sou eu. O que está assinalado, o que está codificado, o que está manifestado. Tudo está manifestado e interpretado também. Ora bom, os textos têm, de facto, um sentido, mesmo quando têm muitos sentidos. Mesmo quando têm muitos sentidos. Claro que nós dizemos que, por exemplo, o Código da Estrada é um código monoplano. O código monoplano apenas tem um sentido. Nós não podemos dar ao delírio de interpretar um Código da Estrada e ler stop e avançar, ou ver um semáforo vermelho e avançar. Bom, isso é muito simples. O código é extremamente simples, estrito, obrigatório, limitativo e prescritivo. Todos os códigos são limitativos e prescritivos. Pronto, aí não há escapadela possível. É só um sentido. São códigos monoplanares. São plano de significação. Mas há, depois a seguir, códigos que são mais complexos. Um texto é um policódigo, tem muitos códigos, não tem apenas um código gráfico. Não tem apenas um código gráfico. Tem código estrófico, sónico, por aí fora, semântico, por aí fora. Bom, então, pode dizer que não há nenhum. Não se pode dizer é que o texto não tem nenhum sentido. Isso é que não se pode dizer. Ou que todos sejam igualmente bons. Também não se pode dizer isso. O texto interpretado impõe restrições aos intérpretes. Porque herda aquela parte do código que é o limitativo e o prescritivo. Herda essa parte do limitativo e do prescritivo. Os limites da interpretação coincidem com os direitos do texto. Não são do autor. Não são os direitos do autor. São os direitos do texto. É o texto que obriga a ler de uma determinada maneira. É o texto que obriga a ler de uma maneira e não de outra. Está inscrito. Se inscreve no texto. Por isso, isto vai aparecer, de facto, apareceu a muitos como um desvio, uma desleitura. Em inglês chamam misreading. Misreading é uma transleitura, isto em português, uma transleitura. Há um desvio. Falta aqui uma quadra, mas não é necessário. Diz-se igualmente, esse método textual, face de paródia textual. O que é uma paródia? Bom, paródia vem do termo grego, que é para odos, quer dizer, odos quer dizer caminho, quer dizer em grego, odos. Aliás, quando nós falamos de método, um método é um caminho. Está na palavra método, está meta e odos. Metodos. Na paródia está um caminho que se desviou. Isso para, o prefixo para, diz que há um caminho, mas um caminho que se tornou envio, que se desviou. Bom, isso são os efeitos de interpretação. São os efeitos de interpretação. Temos de dizer que há aqui uma paródia textual no sentido mais estrito do termo. Quer dizer isso mesmo. Quer dizer, não terá a ver com carnaval. A paródia tem a ver com carnaval. Tem a ver com um desvio do caminho. Quer dizer, um desvio do caminho. Portanto, há aqui um desvio de interpretação dentro, relativamente ao texto. E vamos ver por alguns pontos. Há mesmo um desvio intencional ou não. Pensa pouco. Bom, como é que houve um tempo, devem imaginar que houve um tempo, não tem que imaginar, tem que saber, que houve um tempo, durante muito tempo, em que os leigos, chamamos os leigos, não podiam ler a Bíblia, isso até ao século XVII, pelo menos. Bom, não podiam ler porque, bom, o tempo era de analfabetismo generalizado, primeiro. A seguir, havia uma espécie de precaução contra a leitura, porque se lessem não entendiam, ou entendiam mal. Então, proibiam a leitura, de facto, da Bíblia, aos leigos. Ora, é sintomático que a partir do século XVII, com Simon, Spinoza, vamos já no século XVII, que escrevem, sim, já uma hermenêutica bíblica, começam a interpretar os textos. Começam a interpretar os textos de uma maneira que vamos chamar agora académica.
académico, que sempre se interpretar os textos. Até aí, a exegese, como se chama? A exegese, que é isso mesmo, a exegese, a análise dos textos bíblicos, a exegese estava reservada a um grupo de teólogos. Estava reservada a um grupo de teólogos. Então, o século XVII, de facto, começa-se a desconstruir a análise que tinha sido feita até aí. Bom, a partir daí. Bom, digamos, agora vamos chegar ao nosso tempo em que a interpretação se tornou infinita. A interpretação se tornou infinita. Pronto, não há hoje, não há noutro tempo, isto é noutro tempo, eu estou a dizer o século XVI, por exemplo, se houvesse um senhor que se chamasse Saramago, que fizesse uma leitura de alguém desta maneira, seria queimado. Seria queimado, a gente já entende porquê. Entende porquê? Pela leitura que seria considerada na altura, seria considerada herética ou blasfema. Bom, portanto, vou dar um grande salto, antes vou falar daquilo que nas ciências humanas se chamou linguistic turn, que é uma espécie de viragem que considera que nós apenas temos os textos. Tudo pode ser considerado um texto. Tudo pode ser considerado um texto. Uma cidade pode ser considerada um texto. A partir desse momento que diz que se tudo é considerado um texto, deixa de haver uma espécie de fundamento ontológico dos textos. Quer dizer que os textos têm apenas um sentido. Tem aquele sentido. Bom, não nos vou amassar com essa história, nem com outras questões muito de semiótica do discurso. Digo que as escrituras são um texto. A Bíblia é um texto, em primeiro lugar.